Boa tarde, turminha. Aula de História, páginas 4, 5 e 6. Acompanhe a leitura. Turminha, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as heranças indígenas. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Eles influenciaram nossa alimentação, vocabulário e hábitos. Agora vamos conhecer mais informações sobre o modo de vida e a cultura dos indígenas. Comunidades indígenas. No Brasil, existem cerca de 250 etnias indígenas. O que é etnias? Grupos de pessoas que compartilham as mesmas origens, crenças, línguas e outros elementos culturais. Grande parte desses povos vive na região da Amazônia. Entre eles, há povos que vivem isolados, isto é, que têm pouco ou nenhum contato com a população não indígena ou outros grupos. Contudo, também existem indígenas que vivem em áreas urbanas. Conheço alguns exemplos de comunidades indígenas. Vocês sabiam que há povos indígenas que vivem isolados na Amazônia? No Brasil, muitos deles são ameaçados por garimpeiros e madeireiros que exploram ilegalmente a região onde esses indígenas vivem. No município de São Paulo, há indígenas da etnia Guarani-Mibia morando na terra indígena Tenondé-Porã, uma área de pequena proporção que vive a 20 quilômetros do centro da cidade. As casas dos povos que vivem no Parque Indígena do Xingu revelam semelhanças de construção e de disposição no terreno. São organizadas em círculo e cobertas por sapê. Na imagem observamos uma aldeia do povo Camaiurá. Sapê é um capim seco. Agora iremos ver um pouquinho sobre o modo de vida indígena. A vida dos indígenas está diretamente relacionada à natureza. Dela, os indígenas retiram alimentos que podem ser cultivados em roça, como milho, feijão, amendoim, batata, por exemplo, ou obtidos por meio da coleta, da caça ou da pesca. A mandioca é um dos principais alimentos consumidos pela maioria dos grupos indígenas. Os indígenas cultivam milho, feijão, amendoim, batata. Os povos indígenas coletam alimentos da região onde vivem, como mel, coco, babaçu e outros frutos. Os povos indígenas compartilham muitas semelhanças no modo de viver. Uma das semelhanças é a forma como organizam as tarefas do dia a dia. As mulheres cuidam das crianças, da preparação dos alimentos, do plantio e da colheita na roça. Para isso, confeccionam os objetos usados nas atividades, como cerâmicas e cestos. Os homens indígenas, por sua vez, preparam o terreno para a roça, além de pescar e caçar. Eles também produzem utensílios para usar nas atividades do dia a dia. Alguns exemplos são as canoas, as armadilhas, os arcos e as flechas. Objetos indígenas. Geralmente, os indígenas produzem os objetos necessários para a própria sobrevivência e para a prática de rituais. Essas peças são feitas de materiais encontrados nas florestas, como madeira, argila, fibras e palhas vegetais. São um pouco mais de 100 itens que os indígenas precisam para viver. Embora os indígenas tenham semelhanças no modo de viver e de pensar sobre o mundo, cada grupo tem identidade e culturas próprias, de acordo com a etnia. Desse modo, existem diferentes danças, comemorações e rituais. Pinturas corporais. Diversos indígenas pintam o rosto e o corpo quando há eventos na aldeia. As tintas são naturais, feitas de sementes ou de frutos. Por exemplo, a semente do genipapo é usada para a produção de uma tintura de cor preta e o urucum para a cor vermelha. Observe essas imagens de pinturas de alguns povos indígenas da etnia Assurini, indígena da etnia Tapirapé e o indígena da etnia Bororô-Boê. Turminha, essa foi a nossa aula de história. Na próxima aula estaremos vendo sobre a cultura indígena do nosso cotidiano. Uma boa atividade e até a próxima aula. Beijinhos!